Tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque o impeachment de Augusto Melo foi confirmado. A gente vai falar também dos bastidores do derby que mostraram algumas revelações, eu diria. Tem também os novos name rights da Arena. Que história é essa? Eu vou te contar. A gente vai falar sobre isso, mas também tem muito mercado da bola e também projetar a partida da noite dessa segunda-feira diante do Juventude. Bora falar do Timão e notícia boa. Tava meio off aí, rapaziada, no final de semana, Dia dos Pais, fui pra Porto Alegre, encontrei meu paizão lá, minha família toda, então não consegui gravar como eu gostaria, né? E os acontecimentos foram muitos no final de semana. Como a Assembleia Geral, no sábado, para confirmar o impeachment ou não do presidente destituído Augusto Melo, afastado do cargo. Pois agora, Augusto Melo é oficialmente um ex-presidente do Corinthians. É um presidente impeachmentado, é um presidente destituído. É um presidente que foi tomado por uma grande esperança ao suceder a renovação e transparência, ao suceder do William Monteiro Alves, ao confrontar André Negão naquele pleito. E no primeiro contrato de patrocínio do então presidente Augusto Melo, é uma complicação que acabou lhe acompanhando até o fim da sua gestão, da sua caminhada política dentro do Corinthians. O caso da Vaidbet, ele gerou muitos problemas para Augusto, para o clube e para outros dirigentes da gestão, inclusive com um indiciamento na Polícia Civil, com uma denúncia do Ministério Público acatada pela Justiça e o ex-presidente agora oficialmente no banco dos réus, tendo que, inclusive, podendo indenizar o clube em 40 milhões de reais e respondendo o processo por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. O Ministério Público entende que os caminhos do dinheiro envolvido na negociação, eles seguiram caminhos tortuosos, segundo o relatório do Ministério Público. Um problema que, assim, provavelmente, certamente, eu diria, inviabilizou a sequência de Augusto Melo no comando do Corinthians. Ele continua se defendendo, não simplesmente aceitou o resultado, disse em nota, inclusive, que a maneira como a votação foi conduzida, ela foi feita de uma forma ilícita e irregular, comandada por pessoas que querem a sua saída e que por serem oposição da sua gestão. E isso até acho que ele não está errado, porque desde sempre o Romeu Tuma Júnior se declarou de uma forma muito parcial contra o então presidente Augusto Melo e, enfim, e protegeu até outros ex-dirigentes com problemas tão maiores ou iguais ao Augusto Melo, né? Mas isso está claro e o problema que o Augusto enfrentou, ele também estava claro, né? Então, o Augusto segue se defendendo, dizendo que a condução das coisas elas foram ilegais, ela foi ilegal e também dizendo que pretende provar a sua inocência de tudo que ele está sendo acusado. E ele vai poder fazer isso, como todo cidadão. Agora, é fato que a sua imagem ela estava muito arranhada perante o torcedor. E pouco mais de 2.000 pessoas votaram e por 1.413 votos a favor, contra 630 contra, o presidente, então, foi oficialmente destituído do cargo. Uma votação que começou às 9 da manhã, terminou às 5 da tarde no Parque São Jorge, que teve a presença, inclusive, do Augusto Melo lá, mas, cara, uma saída, um triste fim, né? Uma saída melancólica. Ele, inclusive, esteve presente e teve que abandonar o Parque São Jorge no carro de um dos aliados, porque o seu carro estava com os 4 pneus rasgados no estacionamento, sofrendo um vandalismo, né? Ele provavelmente sofreu algumas outras ameaças. Teve que sair escondido pela porta dos fundos. Que loucura. Eu penso assim, poxa, ele foi um presidente, eu entrevistei o Augusto algumas vezes, e ele muito convicto, né, de que nunca fez nada de errado, e não vou tirar isso dele, né, não vou fazer nenhum juízo de valor a respeito, mas me impressionava a força que ele tinha para dizer que ele queria apenas o bem do Corinthians, que ele nunca fez nada de errado. Mas, cara, é impressionante como, ao mesmo tempo que ele falava isso, tudo na sua volta indicava o contrário, né? Os indícios, os relatórios, as denúncias, as acusações.
E o grande problema é que o Corinthians é envolvido com isso não de agora. E com o Augusto, ele acabou sendo punido, ele acabou sendo impeachmentado, como todo presidente que faz alguma coisa errada deveria sofrer. O problema é que os outros todos não foram, né? E muitos estão lá dentro, ainda mandando, ainda apitando, ainda participando do CORE, né, do Conselho de Orientação. Então, é isso que incomoda muitas vezes o torcedor. Agora, que o Augusto ele não colaborou, digamos assim, né, com a sua imagem perante o torcedor, isso é fato, isso é inegável. E, portanto, por praticamente 70-30, né, na votação, ele acabou saindo do clube. E agora o clube tem Osmar Stabile como um presidente interino em exercício que segue até que novas eleições sejam definidas pelo Conselho Deliberativo. Essas novas eleições, elas ainda não têm data para acontecer. Só que esse novo pleito, essa nova eleição, vejam só, o torcedor não participa. Apenas conselheiros vitalícios, trienais, apenas membros do conselho que elegerão de forma indireta, né, o presidente do Corinthians, o novo presidente, que vai vencer o mandato do Augusto Melo. Vai até o fim de 2026. Então, ele simplesmente conclui o mandato. E aí, em 2026, terá um novo pleito com aí sim a participação do associado. Essa nova eleição, que não tem data ainda para acontecer, tem inclusive Osmar Stabile como um candidato. Falamos aqui que na última entrevista coletiva que ele deu, ele meio que se apresentou. Ele estava meio que rainha da Inglaterra, meio que transitório, ali só meio que apagando incêndio. De repente ele chegou e disse assim, não, eu estou reconstruindo o clube e se me deixarem aqui, eu vou continuar o trabalho. E aí eu pensei, opa, o Stabile se posicionou. E ele está resolvendo coisas muito importantes para o clube, né? O patrocínio da Nike, que foi mantido, mesmo com a Adidas chegando e o Augusto dizendo que já estava lá o contrato com 1 bilhão na mão e tudo mais, ele conseguiu melhorar o contrato da Nike e manteve a Nike, com as possibilidades de transfer ban, com uma janela para você contratar, com vários pepinos para serem resolvidos, né? O Osmar Stabile pegou o clube e, cara, ele entende que deve continuar para seguir essa reconstrução. Que aconteça o melhor para o clube, né? Porque o Corinthians não pode ficar nessa transição de um presidente que pensa uma coisa, com outro que assume e pensa uma coisa completamente oposta, e aí por briga política acabar não pensando no clube, que é o que mais importa nesse momento. Então, vamos ver o que acontece nos próximos passos. Essa nova eleição ainda não tem data, e aí depois disso, esse novo presidente fica até o fim de 26, e aí sim, novas eleições. O fato é que Augusto Melo está fora. O que você achou disso? Deixa o teu comentário aqui. Eu queria falar também, que não deu tempo, sobre os bastidores dos derbys revelados pela Corinthians TV, porque o Corinthians foi muito esperto, né? Depois da vitória no primeiro derby, aquele 1-0 na Neoquímica Arena, eles não soltaram os bastidores. Por quê? Porque poderia gerar uma eliminação no jogo seguinte, e aí você, enfim, daqui a pouco o clima de já ganhou, aquela história toda, natural. Então o clube segurou e quando elimina o Palmeiras, aí sim, depois daquele jogo épico, 2-0 no Allianz Parque, aí sim eles soltam os bastidores dos dois jogos. Porque, afinal de contas, estamos falando de um confronto que é composto pelos dois jogos. Uma coisa está ligada à outra. E aí a gente pode ver algumas reações no vestiário. Eu queria destacar algumas delas, como por exemplo, o Romero ele segue sendo um cara muito influente, é natural, pela fala dele, por como ele se posiciona, por entender o tamanho do clube. Ele não tem jogado bem, não tem, mas é um cara que merece respeito, pela identificação que ele tem com o clube, com o torcedor e pela maneira como ele se dirige ao clube, inclusive para os outros que são recém-chegados e que não tem a história que o Romero tem ali. E também dá para entender por que quando ele entra no segundo jogo, o Garro dá a abraçadeira de capitão para ele. Outros líderes a gente vai vendo surgindo, né? O Gustavo Henrique, por exemplo, que é um cara que é experiente, jogou na Europa, jogou muito bem no Santos, teve alguns bons momentos no time, ano passado especialmente, mas esse ano oscilou demais, como toda a defesa. E nesses dois derbys ele foi um gigante. O Gustavo Henrique tomou a palavra. O Raniel é um cara que também sempre fala, e esse, enfim, tem sido um cara fundamental também. Carrilho.
Memphis Depay, dando um discurso em inglês ali, né, e tal, muitas vezes traduzido pelo preparador físico ali, fisioterapeuta, se eu não me engano, sempre traduzindo ali o que o Memphis está falando, e especialmente Hugo Souza. Cara, Hugo Souza. E são lideranças diferentes, né? Algumas mais silenciosas. Por exemplo, o Garro é o capitão do time muitas vezes e ele não fala. Mas o Garro tem uma presença no vestiário, ele tem uma presença no time que todo mundo respeita Rodrigo Garro. Então, existem maneiras de você construir essa liderança, essa história dentro do clube. O Hugo Souza é impressionante. Porque, cara, no primeiro jogo, ele chega e ele tá no meio do discurso e ele fala assim: Memphis, Garro, Yuri, tô muito feliz de vocês estarem jogando juntos de novo. Agora vocês vão correr pra caralho. Porque aqui vai todo mundo correr. Então, tipo assim, não tem vaidade não, cara. Pô, show de bola que vocês estão com a gente. Vocês realmente dão qualidade pra gente. Mas assim, vamos lá. Que hoje cada um vai correr pelo outro. E é isso, cara. E é isso que tem que ser. O Ranieri, que eu citei, né? O Ranieri eu já entrevistei ele. A história de vida dele é um negócio inacreditável. E aí o Ranieri, ele tem uma frase muito emocionante, que ele fala assim: há 2, 3 anos, tudo que eu queria era estar aqui, vestindo essa camisa e jogar um jogo como esse. Eu só saio daqui, cara, desmaiado, sangrando, morto. Eu vou dar minha vida por vocês. Mas vocês têm que dar a vida por mim também. Então, é um senso coletivo que, cara, eu sei que tem aquela história de que, quando o time perde, os bastidores não são revelados, né? E muitas vezes o cara pode ter dito a mesma coisa, mas aí o resultado não veio e aí, né? E aí quando o resultado vem, parece, o cara fala isso todo jogo. Mas vamos lá, né? Explica um pouco do que acontece quando esse time conseguiu as 9 vitórias consecutivas no ano passado. Por que esse time ganhou o Paulista? Por que esse time titular é muito bom? Porque aí quando você soma qualidade com vontade, determinação, raça, pegada, estrutura, coletivo, união, quando você junta tudo isso, cara, a tendência é o que aconteceu. É você bater no Palmeiras nos 2 jogos, como o Corinthians fez. Mas do outro lado tem um bom adversário que poderia ter vencido também. Mas o fato é, o time estava muito imbuído no objetivo final. E deu para ver claramente isso nos bastidores. Foi muito legal. Jogo contra o Juventude, importantíssimo, porque o Inter surpreendentemente ganhou na rodada. Tava muito mal, mas ganhou do Bragantino fora. E com isso o Corinthians caiu uma posição, foi para 13º. E precisa ganhar, né? Até porque é o Juventude, que é um dos piores times do campeonato. O jogo é em casa, na Neoquímica Arena. Mas o Corinthians começa, depois da classificação histórica no derby, a viver a sua vida sem Memphis e Carrilho. Já 2 grandes desfalques que vão se ausentar por um bom tempo. Carrilho fez uma cirurgia, né, no tornozelo, e o Memphis, com uma lesão muscular, vai se ausentar por cerca de 1 mês. Vão fazer diferença e vão fazer muita falta, porque o Corinthians é isso, tem um ótimo time titular. Quando uma ou outra peça se ausenta, o Corinthians sente dificuldades. Haja vista o time, que tem Hugo Souza, Mateuzinho, o André Ramalho, o Gustavo Henrique e o Matheus Bidu, defesa titular. Aí a partir dali, Ranieri, Martinez e Bidon, provavelmente, com o Rodrigo Garro, Yuri e Thales Magno ou Romero no ataque. A gente vai ter que entender qual o time o Dorival vai colocar em campo, tentando mexer o mínimo possível, né, para suprir essas ausências. Inclusive o Léo Maná e o Palácios devem ser emprestados, então já não fazem mais parte dos planos, mas precisa contratar. O Corinthians liberou o Alex Santana, liberou outros jogadores, o Coronado foi embora. Eu entendo essa administração da folha, mas precisa chegar para reforçar o elenco, para que o Corinthians tenha uma tranquilidade maior no segundo semestre. Não adianta ficar vivendo só desse derby. Foi importante a classificação, mas e agora? E agora vem quartas de final, vem melhorar a vida no Brasileiro, e sem Memphis e sem Carrilho por um bom tempo, vai ter que se mexer. Vai ter que se mexer porque já tem que começar agora, vencendo o Juventude, para poder respirar bem na tabela
e aí começar a melhorar e os reforços chegarem e tudo mais. Nação, um momento decisivo para o Timão, não só dentro, mas também fora de campo. Então, bora falar da situação da Arena, que tem mais um capítulo para a gente comentar. Quero falar agora sobre um leilão pelos name rights da Arena do Corinthians. Fui o primeiro a contar para vocês na semana passada que a diretoria corintiana admite tratativas para trocar o nome do seu estádio. A Hypera Pharma, dona da Neoquímica, que fique esperta, porque há duas empresas interessadas em substituir esse acordo. A Hypera Pharma paga hoje 15 milhões de reais por ano ao Corinthians. E a partir de setembro, a multa, que é de 180 milhões de reais, cai para apenas entre aspas, né? Mas cai para 70 milhões de reais. E os interessados na mudança do nome, em adquirir os name rights da Arena Corintiana, se mostraram dispostos ao pagamento desses 70 milhões de reais. A informação importante vem agora. A Hypera Pharma, atenta a esses movimentos, já procurou o Corinthians para dizer que tem a intenção de participar de uma possível negociação. Se alguém fizer uma proposta, o Corinthians precisa. A Hypera Pharma quer ser avisada pelo Corinthians para eventualmente cobrir qualquer possibilidade de acordo. É importante dizer que esses 15 milhões por ano pagos pela Hypera Pharma, no acordo de 20 anos, por 300 milhões de reais, o valor acabou ficando baixo, né? Quando foi acertado, lá atrás, em meio à pandemia, até parecia uma boa grana, mas recentemente o Pacaembu e o Mercado Livre firmaram um acordo de 1 bilhão de reais por 30 anos. Isso garante ao Pacaembu 33 milhões de reais, bem mais do que o dobro do que os 15 milhões de reais pagos pela Hypera Pharma. A tendência é que a gente tenha novidades sobre esse assunto a partir de setembro, com o Corinthians aumentando consideravelmente seu faturamento, e qualquer grana vinda desse acordo vai ajudar no pagamento do estádio. Só para completar, registrar que o Corinthians enfrenta o Juventude na noite dessa segunda-feira, precisando de vitória para se afastar da zona do rebaixamento. Até o Santos encostou no Corinthians. Depois de uma sequência de 2 vitórias, o Peixe, que até outro dia estava super ameaçado de rebaixamento, está a apenas 1 ponto de distância na tabela do Coringão. É isso, nação. A saída do Augusto Melo marca o fim de um capítulo conturbado e Dorival vai ter que brilhar, e o elenco não pode deixar essa crise administrativa afetar dentro de campo. Bom, o Corinthians está em conversas avançadas para fechar um novo patrocínio master para a Neoquímica Arena. Segundo apurou o Nicola, existem propostas na mesa que podem colocar o clube entre os maiores contratos de name rights do Brasil. Se o acordo for confirmado, pode representar um verdadeiro respiro financeiro para o clube, ajudar a equilibrar as contas e até a investir mais no elenco. A Fiel espera que a diretoria acerte essa negociação para virar o jogo fora de campo. E aí, Fiel, o que vocês acham da saída do Augusto Melo? E será que esse novo patrocínio vai mesmo entrar para a história do Corinthians? Comenta aqui embaixo, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Valeu, até a próxima e vai Corinthians!